Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um Por Um da Nicole. E, eu não sei se eu já contei pra vocês, mas os esquemas da gravação dos podcasts foi assim. Quando eu resolvi começar o podcast, eu separei diversos, criei vários documentos no Drive, e aí eu coloquei cada um o título que eu queria que fosse o episódio e o assunto. E eu nunca gravei. Por quê? Porque aquilo foi de uma liberação momentânea, sabe? Porque eu não faço roteiro, não adianta. Foi uma liberação momentânea de temas que eu gostaria de falar, mas que eu nunca fui porque não veio inspiração, sabe? Então eu simplesmente não gravei. E eu tava aqui gravando um podcast falando sobre outra coisa, e aí me veio um insight de por que eu não falo sobre outro assunto, né? Sobre um outro assunto que já debati várias vezes com os meus amigos e falo sobre isso. Que são os backups. Eu não sei como funciona com vocês, mas a minha mãe, ela tem um HD externo, um negócio retangular, assim, que é um HD externo, que ela conecta no computador e tem, assim, uma caralhada de fotos e momentos de diversos anos e lugares que desde que começou essa era mais tecnológica, minha mãe tem isso e ela guarda tudo ali. Sabe, ali são os novos álbuns de fotos da minha mãe. Além de minha mãe ter vários álbuns de fotos lá em casa, isso é, assim, uma segunda vida pra ela, basicamente. Porque é muita coisa. E, um dia eu tava conversando com o meu namo, e aí eu tava falando das minhas amigas de infância e tal. Aí ele falou, quero conhecer elas. Falei, não sei, eu tenho que pensar sobre isso. Aí ele falou, por quê? Falei, porque elas são os meus backups, sabe? E aí, eu tava conversando um dia com uma amiga minha, do Fundamental, que é minha amiga irmã, filha da minha mãe já, quase, que a gente começou a conversar sobre isso, porque muitas das minhas amizades de infância, Fundamental e agora do ensino médio, quando a gente parou de conviver, as amizades que eu digo as mais que tem mais ligação, né? As conexões mais profundas. Cada um foi viver sua vida. Tipo, distanciamento. Mas sempre com aquele carinho, sabe? Sabe aquelas guia de cachorro que... Se você nunca viu, não sabe, vou dizer. Tem uma coleira de cachorro, né? Uma guia, que o fio, você libera pro cachorro ir mais longe, ou você prende uma certa distância, sabe? Nossa, eu lembro a primeira vez que uma menina tinha, que eu vi que eu achei a coisa mais tecnológica da vida. Mas enfim. E aí, é como se fosse assim, distantes, mas presas ainda. As minhas amizades, não que preso seja uma coisa ruim, mas ainda ligadas de alguma forma. E aí, é muito engraçado, porque... Não engraçado, mas eu tenho que parar com essa mania, porque às vezes eu digo, nossa, é engraçado, mas não é engraçado, mas enfim. Ai, deixa eu arrumar aqui a cama pra eu deitar bonitinho. Enfim, porque pensem comigo. Esse exemplo dessa minha amiga, irmã e tal. Depois que eu mudei de cidade pra estudar e ela, né, mudou de escola, ela fez novas amizades, ela arrumou um namorado, né? E eu parei de conviver diretamente com ela. Porque a gente já não conversava mais, quase, sabe? Os horários não batiam, as coisas não se encaixavam pra gente se ver e tal. Então, passou. Só que a gente continuou com aquele amor uma pela outra. E com o quê? As lembranças de uma pela outra, sabe? Essa minha amiga tem memórias comigo, e eu tenho memórias com ela, que nenhuma outra pessoa tem, e nenhuma outra pessoa tem acesso, sabe? Tipo, aquela imagem daquela pessoa, só eu guardo. Assim como só ela guarda a minha. Por isso que eu, Nicole, acho tão interessante termos amizades que desde a infância. Claro, que assim, se você é uma pessoa que se mudou muito, se você é uma pessoa
que só tinha gente tóxica por perto, né? Ou às vezes uma criança solitária, claro que você não vai ter isso, né? Não é uma autocobrança. Mas eu, Nicole, acho de extrema importância pra minha vida e pra quem eu sou, pelo menos no momento, assim, pelo que eu acho, ter essas amizades de anos. Porque elas acessaram, elas sabem, elas conhecem uma Nicole que por muitas vezes não existe mais. Tanto que eu vi um negócio que era assim, quando a gente é criança, a gente quer buscar nossa liberdade. E quando a gente finalmente é livre, entre aspas, tudo e começa a se sentir desconfortável, parece que nada dá certo, a gente tem que voltar pra nossa criança, sabe? Então, eu acho que esses amigos backups são muito mais fáceis. Por exemplo, os meus pais, eles sabem que eu gosto. Estou chorando copiosamente, sabe? Escorre lágrimas que parece uma cachoeira, mas enfim. Os meus pais sabem que eu gosto, né? Que eu tive meu momento Demi Lovato. Cara, tanto que isso é muito. Um parênteses. Que na época que a Demi Lovato sofreu aquela overdose em 2019, eu acho, 2018, não lembro ao certo, meu pai, eu não me esqueço, eu tava estudando, e aí meu pai abre a porta, assim, bem devagarinho, do escritório, e fala, tá tudo bem? Aí eu olhei e falei assim, tipo, o que tá acontecendo? Ele falou, viu que a Demi Lovato foi internada? Falei, ah, sim, eu vi e tal, tipo, normal. Quando Paulo Gustavo morreu ali na pandemia, eu sou fãzassima de Minha Mãe é uma Peça. Minha Mãe é uma Peça 2 é o meu filme preferido da vida. Minha mãe e minha irmã abriram a porta muito devagarinho pra me dar notícia. E no momento em que elas abriram a porta, eu tava discutindo com a minha prima, falando que era fake news que eu tinha morrido. E aí eu chorei horrores. Mas enfim, entendeu? Eles têm acesso a um backup, esse. Querendo ou não, um backup mais íntimo são os nossos amigos confidentes que tem, né? Então, existem situações em que eu gosto de conversar com uma amiga do fundamental, assim, que é a minha alma gêmea. E é o meu número de emergência pra Nicole perdida, eu acho. Eu acho que o contrário também, porque sempre que a gente tá lidando com alguma situação mais complicada, ou que precisa de uma conversa mais profunda, ou mesmo tapa na cara, é ali que a gente recorre. E ali que a gente recorre, é ali que a gente entende. Ali que a gente chega e aí diz assim, tá, mas você lembra que você já lidou com isso parecido? Aí a gente diz, nossa, é verdade, né? Então eu vou lidar com isso. Porque, né, que nem eu dei esse exemplo dos meus pais. Eles têm acesso a uma parte da minha personalidade. E às vezes os nossos amigos, a gente tem uma relação mais aberta, digamos assim, né? Ou então mais sincera, até às vezes. Dependendo da sua criação, né? Isso é relativo à minha funcionar assim. E eu acho muito, muito interessante, porque dependendo do amigo que você teve, dependendo da fase da sua vida, essa pessoa não acessou outras partes. Por exemplo, eu tenho um melhor amigo do ensino médio e ele não conheceu muitas das coisas que eu fui no fundamental e no passado. Assim como eu tenho amigas de baby que não sabem qual era a minha brincadeira preferida no fundamental, né? Porque eu estudei com elas a parte do fundamental 1 e elas não acessaram a Nicole do fundamental 2. Então elas não sabem qual era o que a Nicole gostava de fazer no fundamental 2, sabe? Assim como eu também não sei delas, né? E dele, meu melhor amigo. E a gente vai se acompanhando meio que distante, mas sempre meio que tendo um lugar pra voltar, sabe? E esses são os backups. Porque se eu me sentir perdida, eu posso dizer, viu? Vamos conversar? Me conta a melhor memória, a pior memória. O que a gente fazia, sabe? É bom, quando a gente tem uma amnésia, é bom ter essas pessoas pra contar, sabe? Tanto que teve uma menina
que ela não é mais minha amiga, e a gente tinha um grupo, né, no ensino médio, e ela fazia parte desse grupo, eu fazia parte desse grupo, e por um tempo a gente foi mais próximas, mas nunca amigas, sabe? A gente fazia dupla numa matéria. E ela me mandou uma foto de um site, porque e falou assim, olha, eles copiaram a gente. E era um site que existe na vida real, com layout, nossa, assim, que era muito parecido com o que a gente fez no nosso trabalho, sabe? E a gente usou de inspiração aquele. E aí me desbloqueou uma memória e falei, cara, às vezes até as pessoas que não necessariamente tiveram um grande impacto na nossa vida ainda são um backup, sabe? Só que eu prefiro os meus backups confiáveis, né? Se bem que existem várias amizades que eu considerava backup confiável e esses HDs estoporaram tudo, né? Porque, né, não eram nadinha confiáveis. Mas existem backups. E eu acho que é isso, sim. Também a gente cuidar dos nossos backups, sabe? Tipo, isso a gente entra um pouco nas amizades, né? Estar presente. Né? Querendo ou não, com a era tecnológica, é mais fácil e mais difícil a gente estar presente. Né? Porque às vezes o tempo em que a gente podia mandar um oi, tudo bem, como é que você tá? A gente tá vendo Reels, a gente tá vendo Shorts, a gente tá no TikTok, né? Não quero militar. Nem era sobre intuito. Na verdade, eu tô completamente sem roteiro. Tudo que eu tô falando aqui é o que tá surgindo na minha cabeça, né? Nada foi pensado, a não ser, né, falar sobre backups. Mas eu acho muito importante que a gente tenha e que a gente cuide, sabe? Assim como, claro, queremos ser cuidados também, porque somos backups das outras pessoas. Então é importante que os dois lados estejam cientes e dispostos, né? Porque, claro, não adianta eu ficar querendo boas relações com as pessoas, para que as pessoas sejam um bom backup, e aí quando a pessoa vem falar comigo, eu digo, chato, não vou ser backup dessa pessoa. É uma via de mão dupla, não funciona assim, né? Assim como também não posso cuidar das minhas relações só para que as pessoas sejam backups. Porque daí não vale de nada. Tem que cuidar das minhas relações porque as relações são boas, né? E porque amo-os. Mas eu acho que era isso, gente. Se eu me estender mais, acho que eu só vou falar besteira. Mas enfim. Vejam quem são seus backups. Conversem com seus backups. Como que eu... Recuperem algumas memórias, algumas lembranças, assim, esquecidas. Mas que essas pessoas guardam de você, sabe? Às vezes é interessante ir para um autoconhecimento e para uma volta de se encontrar, né? Às vezes é interessante. Tá bom? Beijos, se cuidem, até a próxima.